Olá família, graça e paz, abençoados, povo santo de Deus, como estão vocês? Eu te convido para mais uma mensagem da série sobre o personagem, o conceito adâmico, Adão, dentro do conteúdo, dentro da história bíblica. Então, ontem foi 18 e não 17, como eu falei no final do vídeo. Então ontem, segunda-feira, dia 18 de julho, nós fizemos a primeira mensagem, que foi o nosso Adão de cada dia, tá bom? Se você não assistiu a primeira mensagem, será uma sequência de segunda a domingo, essas mensagens que nós vamos falar sobre essa questão adâmica. Então nós gravamos ontem, dia 18. Hoje, dia 19, nós vamos para a segunda mensagem, a herança adâmica, tá bom? Então vamos pegando aí. Ontem, segunda-feira, o Adão nosso de cada dia. Hoje, terça-feira, dia 19 de julho de 2022, nós vamos falar sobre a herança adâmica, tá bom? Até domingo a gente vai estar falando dentro desse tema, sobre esse personagem, esta figura bíblica, dentro desse conceito aí, para a gente entender melhor esse assunto. A herança adâmica, Gênesis. Já te peço, deixa teu like, compartilha, comenta à vontade, obrigado pelo carinho. Eu vou agora voltar aqui para os textos para a gente ter clareza no assunto. Gênesis capítulo 3, eu vou ler alguns versículos aleatórios para a gente pegar como base. Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz assim, esse é o tema, a herança adâmica. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? 10. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estavas nu, e escondi-me, me escondeu, se escondeu. Versículo 12, diz assim, versículo 12, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Você já começou aqui a entender as mentiras, as manobras, a malícia de Adão. Então Deus procurou, chamou, onde é que você está? Ele disse, olha, eu ouvi a tua voz, e eu, com vergonha, eu me escondi. Queridos, o erro, sabe, aquilo que desagrada o Pai, sempre causa nos filhos de Deus vergonha. Ou seja, aquilo que é mal, aquilo que é injusto, sempre vai causar nas pessoas constrangimento. E as pessoas vão tentar o quê? Se ocultar, se esconder, ou ocultar essas causas. Os fariseus religiosos, eles tinham muito isso, Eles eram hipócritas. Eles transmitiam uma coisa, mas eles não eram aquilo que eles estavam transmitindo. Adão era criação de Deus, não era filho no sentido de eternidade, tá? Mas era criação, filho no sentido de ser criado por Deus para um propósito específico, tá? Porque Deus, de fato, ele é pai de todas as coisas no sentido da criação, tá? Quando nós falamos que existe filhos da salvação, existem aqueles que foram destinados à perdição, nós não estamos dizendo com isso que não foi Deus que criou todas as coisas. Então Deus criou todas as coisas, tanto os da salvação
bem como os da perdição. Então, quando Deus procura ali Adão, que ele sempre se relacionava ali com o homem, Adão, por vergonha, se esconde a ouvir a voz de Deus. E Deus diz: e por que é que você está fazendo isso? Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Aí a desculpa de Adão no versículo 12. Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu e eu comi. Então observe que Adão já começou a terceirizar a culpa, né? Parece um sistema religioso que faz o que é errado, que erra o alvo, né? Que peca, como eles dizem. E sempre coloca um pseudo-diabo, foi uma influência maligna, e não assume as suas responsabilidades. Adão, ele não assumiu a responsabilidade, porque Deus havia dado uma ordem para ele. O Senhor ordenou a Adão: não coma do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Então, foi Adão que desobedeceu. Mas ele já queria culpar a mulher. Não, foi a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto e eu comi. Agora olha o versículo 17, nós vamos falar de herança adâmica. Gênesis 3,17. E Adão disse, depois que Deus começou a sentenciar ali, colocar ali a disciplina, o castigo nas partes envolvidas, né? 17. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher. Por que foi que Adão não deu ouvido à voz de Deus? Ele preferiu dar ouvido à voz da mulher. Ele disse para Deus: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu e eu comi. Mas não seria melhor, mais sensato, Adão, ao invés de ouvir a voz da mulher, ouvir a voz de Deus quando disse: não coma, não é para comer? Então o ser humano é assim, abençoado. Muitas vezes, e nós como filhos de Deus, se a gente não tiver cuidado, ao invés de estarmos ouvindo a voz do Espírito Santo, a voz da mensagem, do Evangelho, sabe? Ao invés de estarmos ouvindo a direção da palavra de Deus, muitas vezes estamos dando ouvidos a ventos de doutrina, a homens maliciosos, enganadores. E depois não adianta, diante de Deus: porque eu não sabia, porque aquele pastor me ensinou assim, eu não sabia porque aquele homem disse que eu tinha que fazer aquele sacrifício, eu não sabia porque aquela pessoa ali... Quantas religiões existem no mundo que pratica sacrifícios, feitiçarias, sabe? Fazem tantas coisas usando o nome de Deus para o mal, abusam de pessoas, escravizam as pessoas usando o nome de Deus. E as pessoas, por darem ouvido, por darem crédito a essas vozes, e Paulo disse lá na carta aos Coríntios, há muitas espécies de vozes no mundo e todas elas têm um significado. Então muitas pessoas, por darem ouvidos a estas vozes, acabam ali sendo enredado, né, por ventos de doutrina. E depois não adianta chegar diante de Deus: é porque me ensinaram assim, porque não. Precisamos, e principalmente nós que conhecemos o Evangelho da Graça, atentar para a palavra de Deus, para não sermos levados por conversas de homens. Então, queridos, eu não sou dono da verdade, não sou detentor da verdade. Quem sou eu? Eu estou tentando transmitir uma mensagem dentro da história bíblica, tá? Para a gente chegar aqui a um entendimento. E não que, porque é exatamente assim, porque eu conheço essa verdade. Não, vamos ler as Escrituras, vamos entender o contexto geral da Bíblia
e aprendermos aqui com o Espírito aquilo que o Espírito for filtrando aí na nossa mente, no nosso coração, dando a entender. Porque, como disse Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Então o crescimento não vem de homem, vem de Deus. O entendimento, o fundamento, né? A base, o alicerce, a edificação, isso só pode vir da parte do Espírito. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Olha aí, ó, olha a herança adâmica aí, ó. Maldita é a terra por causa de ti. Por causa de quem? A terra se tornou maldita por causa de quem? É por isso que nós falávamos ontem na mensagem que o pecado não veio por causa da lei. A lei, ela veio por causa do pecado. O pecado não era imputado, não havia cobrança, juízo, né? Porque não havia uma lei para imputar aquele pecado. Então, a lei, ela veio por causa do pecado que já existia. Agora, quando a lei veio, ela deu força a este pecado que já existia, esse pecado de origem adâmica, tá? A desobediência direto para com a ordem de Deus. Foi o que Deus disse, não é isso? Gênesis 3,17. Isso aqui é antes da lei. Gênesis 3,17. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei. Deus ordenou a Adão, dizendo: não comerás dela. Mas visto que você comeu, maldita é a terra por causa de ti. A terra se tornou maldita por causa de quem? Por causa de Adão. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A terra se tornou maldita por causa de Adão. Tá bom, abençoado? Então, observe que a maldição, e essa maldição aqui foi uma maldição hereditária, né? Como o sistema religioso gosta de falar, porque essa maldição aqui da terra passou a todos os homens. E quando a terra se tornou maldita, não está falando terra no sentido de poeira, né? Dessa parte literal de terra, ou de mundo nesse sentido natureza. Está falando de terra de habitantes, né? Aí você pode dizer: meu irmão, mas aqui não havia ainda habitantes. Aqui houve digamos assim, um desligamento de Deus para com o homem, do Criador para com a sua criatura. Porque todos que vieram pós Adão, depois de Adão, eles já nasceram, já vieram dentro dessa sentença, vivendo uma maldição, porque a terra se tornou maldita. É por isso que Paulo fala lá nas suas cartas aos Efésios que todas as coisas convergiram em Cristo, voltaram para Cristo. Paulo fala isso na carta aos Efésios, capítulo 1, lá no versículo 10, Paulo fala sobre isso. Que todas as coisas convergiram em Cristo, voltaram para Cristo. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Ou seja, Cristo veio justamente para quebrar essa maldição que havia por meio de Adão. Então a maldição não foi por causa da lei. A maldição foi por causa do pecado original. Então o povo de Israel estava debaixo de um ministério, né, de condenação e morte. O povo de Israel estava debaixo de uma lei de imputação de pecado, de cobrança, de juízo de Deus. Como aquele povo não conseguia cumprir aquela lei que veio por Moisés, eles transgrediam a mesma, né? Transgrediam uma lei. Então digamos que o pecado era imputado na sua consciência.
Porque o pecado ali passou a ser agora a transgressão da lei, visto que o pecado já existia, mas não havia imputação do mesmo, tá bom? Quem está entendendo aí? Amém, abençoado? Vamos caminhar assim para a gente ir entendendo as coisas direitinho? Então a terra se tornou maldita por causa de Adão. Então essa foi a herança adâmica, a herança que Adão deixou, a maldição sobre a terra. Então o povo, a humanidade, a raça humana, a terra de um modo geral nesse sentido, se tornou maldita diante de Deus. Por causa de ti, por causa de Adão. Olha lá, primeira carta aos Coríntios, vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Carta de Paulo aos Coríntios, olha lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vamos devagarzinho, vamos entendendo. Amém? Capítulo 15, o versículo é o 49. Diz assim: E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Olha o que Paulo disse. E assim como trouxemos o quê? A imagem, a herança. Então todo ser humano, toda a natureza humana, ela traz esta herança adâmica, que é a imagem do terreno. Então a imagem de Adão está no ser humano. A imagem do terreno está impregnado nesta natureza que não se converte. É como disse o apóstolo Tiago, lá na sua carta de Tiago, no capítulo 4, ele diz: de onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas? De onde vêm as contendas? Porventura não vem disto? Dos vossos membros que guerreiam em vós? Cobiçais e nada tendes, pedi e não recebeis, porque pedis mal para o vosso próprio deleite. Aí ele diz também: não sabeis que aqueles que se constituem amigo do mundo, constituem a si mesmo inimigos de Deus? Adúlteros e adúlteras. Então observe que são características que vêm da natureza adâmica, a natureza carnal que não se converte. Isso é a semelhança de Adão em nós. Aí Tiago diz lá no capítulo... Está lá no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus. Mas quem é que vai se sujeitar a Deus? Essa natureza adâmica? Não. Essa natureza adâmica vai dizer: foi a mulher que tu me deste. Foi o diabo. Foi uma influência de um amigo. Ah, foi porque eu não vigiei, aí o demônio me... Então, essa natureza adâmica, essa herança adâmica, essa semelhança adâmica, sempre vai procurar um culpado. Aí Tiago disse, Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, que é justamente essa herança adâmica. E ele, o diabo, essa natureza decaída, essa natureza que não se converte, fugirá de vocês. Fugirá em que sentido? Ela vai deixar de existir? Não. Paulo disse: fazer morrer as paixões carnais. Paulo disse também em 1 Coríntios, capítulo 9, está lá no versículo 27. Paulo disse: eu esmurro a minha natureza, eu esmurro este corpo. E quando Paulo diz esmurrar o corpo, não é Paulo ficar se batendo. Paulo está falando de uma natureza carnal que brigava com o seu entendimento. Paulo disse: eu esmurro essa semelhança de Adão, essa herança adâmica, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Entenderam, abençoado? Porque a terra se tornou maldita por causa de Adão. E Paulo disse, 1 Coríntios 15, 48, Paulo disse: qual o terreno? Tais também o terreno.
Qual celestial? Tais também os celestiais. Assim como trouxemos, eu quero pincelar esse 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Isso vai ficar para os próximos tópicos, mas lembra quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Os filhos de Deus foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Mas os filhos de Deus também têm a imagem adâmica, tá? Desse pai natural, por assim dizer, desse pai humano, desse pai desta natureza que não se converte. Então Deus é o pai do nosso espírito e ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Os filhos de Deus foram feitos nele, foram aperfeiçoados nele. Por isso que a carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, nos versículos 23 em diante, 22 em diante, diz: a igreja dos primogênitos e os espíritos aperfeiçoados. Então, Deus é pai desses espíritos. Nós somos a imagem e a semelhança espiritual de Deus. Então, o pai do nosso espírito é Deus. Mas Deus não é pai da tua carne, ele é criador. Mas o pai da tua carne é Adão. É o pai natural. É o pai dessa natureza que não se converte. E todos nós trouxemos essa imagem do terreno que apontava para Adão. Quem está entendendo? Então nós temos duas naturezas. Nós temos uma natureza divina, espiritual, estamos perfeitos, totalmente abençoados, o espírito está totalmente ligado ao Pai, aquele que se uniu ao Senhor se tornou só espírito com ele, mas trouxemos também, biologicamente falando, essa natureza adâmica, herança adâmica maldita que não se converte. A carne não se converte. Paulo disse que ele viu ali aquela situação, tá aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5, Paulo escrevendo esta carta e exortando os irmãos, e ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é de haver alguém que abuse da mulher do seu pai. Paulo diz: estáis inchados e nem mesmo vos entristeçais, por não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal ação. 3. Na verdade, ainda que eu esteja ausente no corpo, né, porque era uma carta, obviamente, mas presente no espírito, no mesmo sentimento aqui, né, já determinei que se tivesse presente, que o que tal ato praticou. 4. Em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás. Olha, essa natureza caída. Satanás quer dizer adversário, e Paulo usa isso aqui como um adjetivo, né? Para a destruição de quê? Destruição de quê? Seja entregue, 5. 1 Coríntios 5:5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito... Então Paulo ainda via aquele sujeito ainda como um filho de Deus, né? Embora tivesse ali abusado da mulher do próprio pai, Paulo não tinha o direito de dizer que ele era um filho da perdição. Então Paulo acreditava que ele era um filho de Deus. Porque nós não sabemos quem é, quem não é. Só Deus sabe. Que existe, existe, mas só Deus sabe. Então, até que se prove o contrário, e só Deus sabe, então você não vai poder provar o contrário, você vai ter noção pelos frutos. Mas existem muitos filhos de Deus que também estão dando frutos podres. Então Paulo disse: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, observe que esse jovem aqui, ele estava manifestado da herança adâmica, vivendo justamente esse engano
Como disse Deus por boca do profeta Jeremias, enganoso é o coração, e o coração aqui aponta para a fonte da razão, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Por isso que Jesus de Nazaré, ele disse que o que contaminava o homem não era o que entrava na boca do homem, mas o que saía da boca do homem, porque procedia da onde? Do coração. E ele disse, é do coração, ou seja, dos pensamentos malignos, carnal, diabólico, adâmico. É desses pensamentos malignos, é desse coração pensante, que não estava falando de um órgão que bombeia sangue, é desse coração que saem os homicídios, os adultérios, as mentiras, a palavra torpe. Por que, Jesus? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então nós temos esta herança adâmica. Agora, existe um antídoto chamado temor do Espírito, graça de Deus, que Paulo ensina aos Gálatas lá no capítulo 5, dizendo que é uma luta constante entre a carne, essa imagem adâmica, essa natureza adâmica, essa herança adâmica. Existe uma luta da carne contra o Espírito, contra esta imagem de Deus, a qual nós fomos criados, a sua imagem e a sua semelhança. Então existe essa luta entre a carne e o Espírito, e uma se opõe ao outro para que não façais o que queres. E aí Paulo dá dica, andai no Espírito. Paulo dá dica, tem que fazer morrer as paixões da carne, tem que dominar elas, tem que doutriná-las. Ela vai estar aí, mas você pode vencer. Mas ela sempre vai estar. Por quê, irmão? Porque ela é uma herança adâmica. Ah, irmão, mas isso aqui era no tempo da lei. Não, isso aqui veio antes da lei. Porque a terra se tornou maldita por causa de Adão. No tempo da lei, essa maldição ganhou força. Veio a lei para que o quê? O pecado abundasse. Mas onde abundou o pecado? Onde foi que o pecado abundou? Na lei, porque a lei mostrava, a lei não era ruim. A lei era boa, como nós lemos ontem, a lei era boa, a lei era espiritual. Mas a lei veio justamente para mostrar a abundância, né, de pecado. Aí Paulo disse, veio a lei para que o pecado abundasse. Mas onde abundou o pecado, dentro daquele contexto da lei, porque a lei imputou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ah, irmão Elcio, mas os gentios, eles não receberam a lei, então o pecado de Adão não influenciou. É como nós falamos ontem, nós falávamos ontem sobre isso, na primeira mensagem. Os gentios não tinham essa consciência de pecado, mas eles viviam debaixo dessa maldição adâmica, separados de Deus. Então, quando Cristo manifesta a sua graça e a graça superabundou sobre o pecado, os gentios, que estavam separados de Deus, os filhos de Deus predestinados em amor, as imagens e as semelhanças de Deus, os espíritos que estavam revestidos de carne, separados de Deus, separados das alianças, quando Cristo pagou o preço pelos judeus, quando o sangue de Jesus de Nazaré remiu os judeus dos pecados, porque a lei estava ali imputando aqueles pecados, os gentios que estavam vivendo debaixo de uma condição de maldição foram agora absolvidos, aperfeiçoados, voltaram para Deus. É isso que Paulo fala aos Efésios. Ele veio, pregou a paz aos que estavam perto e também aos que estavam longe. E pela cruz, pelo sangue da cruz, ele justificou os judeus, ele perdoou os judeus e ele trouxe de volta para si aquele povo que estava separado, aquele povo que não fazia parte da família de Deus. Amém, abençoados? Então, essa é uma herança adâmica. Nós trouxemos a semelhança, a imagem do terreno e temos também a imagem do celestial. João 8,44,
olha lá, João, livro histórico de João, João 8, 44, é um texto que nós já lemos, já pregamos sobre isso, mas eu quero tocar no assunto. João 8, 44. Jesus disse assim aos judeus. João 8, 44. Eu vou ler o 43, a gente lê o 43 e o 44. Disse assim Jesus: por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, João 8,44, Jesus disse: vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Mais uma vez, diabo aqui é um adjetivo, não é um ser espiritual, irmãos. Você do sistema religioso, você que está me assistindo pela primeira vez, diabo aqui nunca foi um ser espiritual. Jesus usa isso aqui como um adjetivo. Vocês têm por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Quais eram os desejos do pai dele? E quem era aqui o diabo? Era Adão. Tem gente que diz aqui que era Moisés, que era Caim. Não tem nada a ver com Moisés. Moisés foi um dos maiores profetas de Deus. E outra coisa, Moisés ele veio justamente cumprir um propósito de Deus. Ele era aquele ministro, né, que tinha uma lei que acusava. Mas Moisés não queria o mal do seu povo. E Moisés não andava mentindo. Moisés não andava matando. Moisés matou quem? Ah, irmão, a lei matou. Não, irmão. A lei deu força ao pecado. O que matava era o pecado. A lei simplesmente aprovava. A lei simplesmente autorizava. Mas não era a lei em si que matava. O que matava era a desobediência, era o pecado. Quem está entendendo? A lei não matava ninguém. A lei deu força ao pecado. Um exemplo que eu vou dar. Tem certos países aí que tem pena de morte para tráfico de droga. Aí tem lá a constituição deles lá, das leis dele. Tráfico de droga, a pessoa é conduzido a, um exemplo, cadeira elétrica. Vai morrer. A lei em si vai ficar pegando as pessoas e colocando na cadeira elétrica e matando? Não. Agora, quando a pessoa trafica, aí a pessoa agora vai ser julgada por aquela lei que vigora naquele país, naquela nação. Mas não é a lei que está lá no estatuto, a lei vai punir com morte quem trafica droga. Não, a lei está lá, mas ela está lá de boa. Agora, aquele que sabe, conhece aquela lei e vai lá e faz o que é errado, ele vai ter consciência da punição que ele vai ter. Algum tempo atrás houve um caso de tráfico internacional, se eu não me engano foi de um brasileiro, na Indonésia, e lá é pena de morte. E na época recorreram aos governantes brasileiros para ver se intercediam por eles, se eu não me engano foram 2 jovens, foi 3, não sei. E tal, dê um jeitinho aí, ligam para lá e vão lá, vejam o que podem fazer. Não teve jeito. A lei de lá dizia que tráfico internacional, a punição era morte. A lei dizia isso, a lei daquele país. Não teve, mas tudo bem, vamos lá na embaixada. Não teve jeito. Eles foram de fato fulminados, né? Pela lei daquele país. Então a lei de Moisés era mais ou menos isso, era basicamente isso. A lei ela dava força ao pecado, a lei punia o transgressor, mas o que estava matando na verdade era o pecado que já existia. E o pecado entrou por meio de quem? Da lei? Não, a lei veio por causa do pecado que existia. Mas o pecado entrou por meio de Adão. Agora, a transgressão da lei, aí é outra história. É o que nós sempre temos falado em diversas mensagens. Existe o pecado bíblico, e principalmente nas cartas de Paulo, quando nós olhamos, é o pecado da transgressão da lei. Jesus tirou a lei, então não tem mais pecado. Certo? Certo. Mas antes de Jesus tirar essa força do pecado, ou vencer a morte, né? Existia sim aquele pecado lá adâmico que não sentenciava o povo, né? Porque não havia uma lei, tá bom? Eu estou repetindo para a gente absorver
de fato essa questão. Vós tende por pai o diabo e querer satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida. Irmãos, homicida é quem faz o quê? Quem mata, não é isso? Moisés matou alguém? Matou, né? Matou um egípcio lá. Tudo bem, mas não vem o caso. Mas desde o princípio que nós conhecemos bíblico é onde? O sistema religioso diz que o princípio foi no céu quando Lúcifer caiu. Não tem nada a ver. O princípio que a gente conhece é Gênesis. O início, né? A criação ali e tal. Então quem foi homicida desde o princípio? Adão. Antes da lei, Adão já era homicida. Como eu falei, homicida é quem mata. Aí alguém diz assim, não, mas Adão não matou ninguém. Quem matou foi Caim. Caim que matou Abel. Então aqui seria Caim. Não, calma. Literalmente falando, o primeiro homicídio da Bíblia foi Caim que matou Abel. Mas o pai de Caim, Adão, ele foi o primeiro homicida da história. Porque ele não matou no sentido literal. Ele matou no sentido espiritual, no sentido de separar as pessoas de Deus. Quando eu digo que matou no sentido espiritual, não é que matou os espíritos não, tá, abençoado? Matou no sentido espiritual de separar as pessoas de Deus, como ele mesmo foi sentenciado a expulsão, né, por assim dizer, do Éden. Éden fala muito de presença, de comunhão, e nós estamos no Éden. Tem gente esperando no Éden depois da morte. Nós já estamos no Éden, nesse jardim onde o homem já pode se relacionar com Deus, onde o filho já pode se relacionar com Deus. Nós já estamos nesse jardim de Deus, onde, por figura de linguagem, entendemos que a cobra ela come com a criança, o boi apacenta com o leão, né? Aquelas profecias lá dos profetas. Nesse sentido de paz eterna, de descanso eterno, nós já estamos nesse paraíso de Deus novamente pela obra de Cristo, pela restituição que houve na obra de Cristo. Vós tende por pai o diabo e querer satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Não havia verdade em Adão. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é homicida e pai da mentira. Talvez alguém possa dizer aqui, irmão, mas quando Jesus está falando aqui, Jesus está falando no tempo presente. Jesus está dizendo, ele é homicida e pai da mentira. E Adão não existia mais, então como é que pode ser Adão aqui? Adão o quê? Não existia mais? Claro que existia. Olha a herança de Adão se manifestando aqui naqueles judeus que não estavam recebendo a palavra de Deus. Então Adão aqui existia. Assim como Moisés existiu na época de Paulo, mesmo o personagem Moisés já tendo sido morto há muitos anos. Porque o que era que representava Moisés? A lei. João 5,45, Jesus disse o quê? Eu não acuso vocês perante o Pai. Há um quem acusa vocês perante o Pai. Quem? Moisés. Moisés estava vivo? Não. Mas o que era que vigorava na época de Jesus? A lei de Moisés. Então a lei de Moisés ainda acusava os judeus perante o Pai. Observe que a lei acusava, porque a lei ela era esse promotor de acusação. Por isso que Jesus de Nazaré se manifestou como advogado fiel, para advogar esta causa de acusação na vida dos judeus. Jesus não é mais advogado, ele já advogou a causa dos judeus. Ele absolveu os judeus dos seus pecados. Ao cumprir a lei, aquela lei que o acusava diante de Deus foi abrogada, foi aniquilada. Então, no tempo de Jesus de Nazaré, Jesus disse, João 5,45, eu não acuso vocês perante o Pai. Há um que acusa, Moisés, em quem vocês esperam. Então Moisés acusava, e ali era a lei de Moisés, porque a lei de Moisés ainda vigorava. Então o pecado originalizou em Adão, a lei veio para acusar, dar força ao pecado, porque o povo transgredia a lei. E a transgressão da lei constituía-se, oficializava pecado. Por isso que o povo vinha se batizar com João Batista e confessava os seus pecados. Porque debaixo da lei havia pecado. Debaixo da lei havia consciência de
pecado. Porque o ministério da lei, o ministério de Moisés era um ministério de condenação e morte. Pecado. Viu aí? Então, quando Jesus fala aqui no tempo presente dele, vós quereis satisfazer o desejo do vosso pai, ele foi, olha lá, ele foi homicida desde o princípio. Foi, emprego do verbo passado, né? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ó, proferir mentira, tempo presente. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, observe que ele foi homicida desde o princípio. Desde o princípio, Adão matou. Não foi o diabo e não foi a lei de Moisés, porque a lei de Moisés não existia no princípio. Mas como, irmão, você vai dizer que foi Adão que matou? Foi Adão que foi homicida? E Adão foi pai da mentira por quê? Porque foi o primeiro mentiroso da história. Quando Deus disse, por que se escondeu, Adão? Ele, porque eu tive vergonha, eu ouvi a tua voz. E por que você teve vergonha, Adão? Por quê? Você comeu, Adão, do fruto que eu te dei, Adão. Aí vem as mentiras, o engano, a malícia. Ele era pai da mentira. Não, veja bem, na verdade eu comi, mas não foi bem assim. Eu só comi porque a mulher que tu me destes, ela me persuadiu a comer. Viu aí? O mentiroso? Pai da mentira? Então, todos aqueles que praticam a mentira, no nosso tempo, por exemplo, eles estão exercendo esta herança adâmica, que era mentiroso e pai da mentira. Por isso que a mentira é de quem? Do diabo. Lembra quando o sistema religioso diz assim, o diabo é o pai da mentira? Eles pensam que o diabo, o pai da mentira, é uma criatura que supostamente brigou com Deus no céu e foi expulso. Não tem nada a ver, irmão. O diabo, homicida e pai da mentira era Adão. Foi Adão. Então quem pratica mentira não está em Cristo, que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem pratica mentira está na carnalidade. E carnalidade é o quê? Semelhança adâmica. Que foi homicida, que matou e foi pai da mentira. Irmão, você me convenceu que ele foi mentiroso, que ele mentiu lá para Deus, que ele tentou colocar a culpa na mulher. Mas que ele foi homicida, eu já não concordo. Tu não concorda não? Tá bom, então vamos encerrar aqui. Romanos 5, 12 e 14. Vamos encerrar aqui. Se Adão matou ou se Adão não matou? Se o irmão Elcio está falando coisa com coisa, ou se o irmão Elcio está lendo os textos e mostrando dentro das escrituras que a morte não entrou pela lei. A morte entrou por Adão. Agora a imputação do pecado, a cobrança veio por meio da lei de Moisés. Aí sim. 5:12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo. Por quantos homens? Por um. Tá claro ou não tá claro? Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Viram aí? Por um homem entrou o pecado no mundo. O pecado entrou por quem? Por Adão. E pelo pecado de Adão entrou o quê? A morte. A morte nesse sentido espiritual de interromper o relacionamento do homem para com Deus. E a morte de Adão passou a todos os homens. Aí Paulo diz, por isso que todos pecaram. Não era um pecado que eles tinham consciência, não era um pecado pessoal, mas era um pecado hereditário, era uma herança, né? E esse é o tema, a herança adâmica. Era uma herança de pecado que veio de Adão e passou a todos os homens, e Paulo disse, por isso que todos pecaram. Então, todos pecaram por causa de Adão. A semelhança do pecado de Adão estava sobre as pessoas. A imagem de Adão, do erro de Adão, estava nas pessoas. Todos pecaram. Agora, não havia lei, de fato. Aí vem a lei, 13. Porque até a lei... 13, Romanos 5,13. Porque até a lei estava o pecado aonde? No mundo. Então estava ou não estava o pecado no mundo? O pecado já existia. Então o pecado não é apenas a transgressão da lei.
A transgressão da lei é um pecado, mas o pecado não é apenas a transgressão da lei. Porque não existiria lei se não houvesse o pecado. Então a lei passou a existir por causa do pecado, e não o pecado por causa da lei. A lei veio e deu força ao pecado. A lei veio validar, punir, exigir que o transgressor fosse sentenciado e condenado. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, já existia o pecado, mas o pecado não era levado em consideração. Mas era por isso que os gentios não tinham relação com Deus. O pecado não era imputado, mas eles também estavam debaixo de uma condição de maldição. Maldita é a terra por causa de ti, Adão. 14. No entanto, a morte reinou desde quem? Desde quem? Desde quem? Tem que ler. Romanos 12, 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, vírgula. Segure aí. A morte reinou desde Adão, porque começou em Adão a morte, viu aí? Que o diabo, homicida é quem mata, e pai da mentira, era Adão. A morte reinou desde Adão até Moisés. E Moisés vai até onde? Até Jesus de Nazaré. O cumprimento da lei. Então, desde o princípio, Adão, até Jesus de Nazaré, que estava ainda vivendo a lei de Moisés, a morte reinava. Ainda era treva. Ainda tinha condenação. Então, a morte reinou até Moisés. E até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de quem? Transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ah, irmão, então quer dizer que Adão também transgrediu alguma coisa? É o que Paulo disse. Não, irmão, mas transgressão é transgredir a lei. E Adão não tinha lei. Adão tinha uma lei, sim. Não a lei de Moisés, mas uma lei divina. Deus disse, Deus ordenou, não coma do fruto. Se você comer, você vai morrer. E ele transgrediu esta lei de Deus. E ele comeu. Aí veio a morte. Veio o pecado, né? A desobediência. E do pecado veio a morte. E a morte passou a todos os homens. Então todos os homens, sem exceção, carregavam essa semelhança e essa imagem e esta herança de Adão. Carrega essa herança de Adão no sentido de que a carne não se converte. Agora, não há, nem para os judeus e nem para quem não é judeu, não há uma sentença mais de separação do homem, do Filho de Deus para com Deus. Porque Cristo fez uma obra perfeita e ele se colocou no lugar do seu povo como maldito, ele perdoou o seu povo, ele absolveu o seu povo, os judeus que estavam vivendo dentro daquela lei que os condenava, e ele trouxe para si, né? Porque todas as coisas convergiram em Cristo, ele trouxe para perto aqueles que estavam longe. Por isso que todos nós estamos em paz com Deus, mediante a obra de Cristo. Muitos abençoados dizem assim, a graça acabou e a graça era só para os judeus. Não, se não fosse o feito da graça de Deus pelos judeus, você não era agraciado com esse privilégio de hoje estar perfeito no Pai, reinando em vida e descansando naquilo que o Senhor já preparou, tá bom? Então ficamos por aqui com mais esta mensagem. Permitindo o Papai do Céu, voltaremos amanhã com mais outro assunto acerca, em torno de Adão, tá bom? Graça e paz, graça eterna, compartilhe à vontade e que você esteja crescendo a cada dia na graça e no conhecimento.